Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas e atenção que hoje que não está cá o Miguel, claro que vai ser uma bandalheira, então hoje temos uma nova introdução, na verdade criada pelo Miguel e pela inteligência artificial. Vamos lá ver a ver se gostamos. Eu estava perdido, não tinha cliques nem conversões, rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito, eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast marketing por idiotas, um podcast de malandro cheio de encantos, um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. O Frederico já foi um profissional de respeito, mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas. Incrível. O melhor podcast Incrível. de marketing português. Isto foi tudo com o novo Copilot, não é? Da Microsoft, que tem esta integração com o Sono, se eu não estou em erro, e nos criou esta introdução incrível. Portanto, se quiserem ver outras introduções, já sabem, www.marketingporidiotas.pt. Foi aí que nós estivemos a partilhar estas introduções e exatamente como vocês conseguem fazer também a vossa música, o vosso som, contratando artistas de respeito. Desculpa, Fred, com isto tudo ainda nem te dei a oportunidade de dizeres um olá. Não, é um prazer estar aqui e eu agora não sei se é o momento para introduzir um faducho. Olha, vamos ouvir a versão fado da introdução sugerida pela inteligência artificial para o nosso podcast. Acabou em coração, por o fado é uma melodia. Eu caminho com a minha tristeza no meu podcast de idiotas. Tá bom. Sono para o meu podcast. Marketing por idiotas, a simplicidade é o nosso costado. Sono para o meu podcast, no caminho da simplificação. Muito bom. Ela depois encontrou qualquer coisa, mas não ficou na música. Eu vou te dizer, eu quando ouvi, tu foste o primeiro a colocar no grupo do WhatsApp, portanto, para quem gosta de novidades, o grupo do WhatsApp do Marketing por Idiotas é sempre uma riqueza de conteúdo. Quando eu ouvi a primeira vez, eu nem acreditei. Porquê? Houve 3 motivos. Primeiro, era fado, e eu pensei, como é que a inteligência artificial consegue perceber as nuances do português de Portugal no contexto desta música? Segundo, tinha letra e tinha uma melodia por trás, e eu pensei, como é que ele consegue fazer as duas coisas? Uma ou outra já tinha ouvido, agora as duas ao mesmo tempo, não. E a terceira é que o som da mulher, embora o palavreado não seja tão perceptível, Sim. tem vibratos, tem continuidade. Bom, pensei que isto é surreal. Depois o Miguel mais tarde enviou uma com um beat também diferenciada. Uma versão mais funk, não é? Mais funk. No caso, pronto, já é português do Brasil, se calhar nesse caso ele é melhor, na inteligência artificial. Mas, enfim, olha, a tecnologia está a evoluir a uma velocidade estonteante. Bem, isto para dizer que a todos sejam muito bem-vindos, não é, ao podcast. E nem introduzimos os temas, já viste, Fred? Incrível. É. Hoje, então, e na verdade, hoje vais começar tu, não é? Com aqui o Instagram e a influência e monetização no Instagram, não é? E eu vou falar sobre servicization, que já vamos ver o que é este conceito de servicization. Mas sem mais demoras, se calhar, Fred, vamos ao tema? Com certeza, é um prazer. Bom, estimados ouvintes, caros telespectadores do YouTube, onde a gente coloca pontualmente os nossos vídeos, hoje trago um tema diferente. Não vamos falar de inteligência artificial, mas sim de Instagram. Sim, senhor, é Instagram. Saíram dados fresquinhos sobre a utilização e eu pensei, ok, para variar, pode ser relevante. Ora bem, então, o Instagram, com os seus impressionantes 2 mil milhões de utilizadores ativos mensalmente a nível global e 6,2 milhões em Portugal, reflete uma realidade onde a inovação e a adaptabilidade
são muito importantes. Desde o seu lançamento em 2010, esta rede social não só evoluiu de uma plataforma de partilha de fotografias para também se tornar a quarta mais utilizada no mundo e também em Portugal, mas também uma plataforma que soube copiar muito bem e adaptar-se com sucesso às funcionalidades de outras redes sociais, como o Snapchat ou o TikTok. Agora lá está. A demografia do Instagram é fascinante, já falámos dela noutras sessões, mas temos que considerar que no final de 2023, 50,6% dos seus utilizadores são homens, a nível mundial, e 49,4% são mulheres, com uma inversão desta tendência quando falamos de Portugal. Sim, senhor. Em Portugal, a maioria são mulheres, 54%, e menos são o público masculino com 45%. E faltam aqui as percentagens, portanto 54,3%, 45,7%. Para quem fizer matemática vai perceber que atinge os X%. Bom, a plataforma é dominada por um grupo demográfico mais jovem, particularmente nos utilizadores dos 18 aos 24 anos. Neste reino digital, onde cada imagem e hashtag tem o seu valor, destacam-se aqui duas figuras, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Porquê? Porque são as marcas que têm mais ídolos, mais seguidores nesta plataforma. São os magnatas da influência digital, com o Cristiano Ronaldo com 613 milhões e o Lionel Messi com 494 milhões de seguidores. Mas já agora, só por curiosidade, os posts mais partilhados e comentados foram do segundo. Bom, os números, na prática, são testemunho do poder do Instagram como ferramenta de monetização e influência. E há uma curiosidade. No final de 2023, tem um estudo em Portugal, um estudo que é feito todos os anos pela Marktest, chamado Os Portugueses e as Redes Sociais, que revela o seguinte: 60% dos indivíduos com perfil criado em redes sociais seguem marcas. Confesso, fiquei admirado por um número tão grande. E, de acordo com o estudo da Marktest, é o valor mais elevado desde 2016. Em 2023, o Instagram tornou-se a rede social preferida para consultar, em Portugal, informações de empresas e marcas, com 66,5% dos seguidores das marcas a preferi-lo, destacando-se, os mais jovens, e 2, é a mais apreciada pelo público em geral para ver notícias. Bom, a aproximar-me do fim, queria dizer o seguinte: o Instagram vai muito além das pessoas, sendo também um centro de tendências e comportamentos. As marcas estão a aproveitar as tendências das hashtags. As 3 mais utilizadas foram hashtag love, hashtag instagood e hashtag fashion. Diogo, usaste algumas destas? Nada, mas também não usei o Instagram, portanto okay. Pode ser por aí o problema. Estas 3 foram as mais populares de 2023. Adicionalmente, relembrar-vos que o Instagram, assim, fazendo um recap muito rápido, trouxe novas funcionalidades ao tema dos Reels, ofereceu mais possibilidades para narrativas criativas e envolventes, com novas formas de partilhar conteúdo e muitas funcionalidades aprimoradas para edição de vídeo, criação de memes, atualização de texto para voz e estilo de fontes, bem como adesivos personalizáveis e filtros de fotos expressivos. Ora bem, no mundo do marketing digital, o conteúdo visual é essencial. O Instagram precisa naturalmente de uma estratégia direcionada e uma compreensão dinâmica para quem está a pensar numa constante mudança e posicionamento da marca no mercado digital. E agora vem a pergunta. Diogo, estimados ouvintes, a vossa participação é sempre fundamental. Como é que vocês veem a evolução do Instagram e o impacto potencial das novas estratégias de monetização da Meta? Relembro, os selos de verificação foi a última moda no mundo do marketing digital. Muito bem, muito boa questão. Epá, a evolução, eu acho que eu vou olhar, bem, primeiro de adicionar aqui uma coisa que é, eu sou um utilizador de Instagram, um péssimo utilizador de Instagram, comecemos por aí, mas sobretudo na ótica de consumo, muito mais do que na ótica de post, não é? De criação de conteúdos, sem ser de anúncios, como é óbvio. Mas olhando para a forma de consumo, não é? O que eu diria é que o Instagram tem que se continuar a reinventar, não é? E digo isto no reinventar, não necessariamente a transformar-se em algo completamente diferente, como o TikTok, não é? Mas sim a seguir essas trends, essas tendências, como o TikTok tem mostrado e mostrou que o vídeo seria uma grande tendência, e o Instagram copiou, se quisermos ver, não é? Dessa forma, sim. Ou adaptou-se
essa tendência, não é? E eu acho que a Meta continua a ser muito boa nestas adaptações /cópias que faz, porque na verdade eles assim acabam por não se ficar para trás. Eu recordo-me sempre deste grande exemplo, que era o... Como é que se chama? Esqueço-me sempre do nome desta empresa, mas aquela empresa que apareceu, que era Áudios, lembras-te que tínhamos... era o Clubhouse, exatamente, não é? Obrigado. E de repente, passado uma semana ou duas, já a Meta tinha uma cópia, não é? Uhum. Agora a Meta /Instagram estão a fazer a cópia do Threads, que aparentemente o Threads está mais por baixo do Instagram do que propriamente do Facebook, por exemplo. Está mais sobre a alçada do Instagram. E eles continuam a ser muito bons em isso. Eu acho que é continuar a fazer isto, não é? E um ponto que aquilo que o Miguel tocou no último episódio, se eu não estou em erro, que é esta questão de dar novas oportunidades para os anunciantes. Porque à medida que eles se reinventam ou inventam ou copiam novas tendências, novas formas de posts, novas formas de consumo do Instagram, por norma há sempre mais oportunidades para os anunciantes conseguirem anunciar então também para nessa rede. Então eu acho que é continuar muito isto. Acho que a evolução no Instagram vai continuar muito por aí, que é pequenas iterações sobre a plataforma, não é? Que já tem... Qual era o número de utilizadores em Portugal? Era imenso, são 6 milhões, era isso que estava... 6.2. 6.2 milhões, é imenso, não é? Eu acho que isso, não sei se tens os números do Facebook, mas equipara-se bastante com os números de Facebook, se não estou em erro. Mas é 8 ponto qualquer coisa, vi isto ontem, está a fazer... 2 milhões de diferença, coisa pouca. Sim. mas sim, ou seja, tem uma expressão muito grande, não é? E é super interessante. E isto é uma coisa que eu só descobri há pouco tempo, e muito de uma forma palerma, que é... 8.5 Facebook, 8.5 Facebook, 7.4 YouTube e 6.2 Instagram. É incrível, não é? Portanto, 6.2 Instagram continua a ser uma grande forma de conseguirmos chegar aos nossos consumidores. E vou adicionar isto. Eu não sei se sabias disto, Fred, mas conta. Instagram, esta é uma boa, porque nós queremos fazer muitas campanhas, às vezes, nós queremos fazer umas campanhas fechadas, ou seja, não queremos fazer campanhas para Portugal inteiro, porque não compensa, porque vamos gastar budget, porque não queremos fazer uma campanha para os Açores ou para a Madeira. E, na verdade, por exemplo, o TikTok não permite isso. Não te permite anunciar mediante distrito, por exemplo. Ok? E achei super interessante. Tu consegues anunciar neste momento na plataforma só para Portugal, se eu não estou em erro, no geral. Vou já ver, porque eu já fiz Confirma, não quero estar a dar aqui, mas pelo menos ainda há pouco tempo tentei fazer uma campanha e não consigo. A única segmentação que o TikTok nos aceita é Portugal inteiro. E não aceita a região em específico. E isto é super interessante, porque para o público jovem, se nós queremos fazer uma campanha mais targeted a uma área, não é? É super importante nós termos esse tipo de segmentação por área. E se ferramentas onde nós queremos atingir os jovens não vamos conseguir, como, por exemplo, o TikTok, parece, o Fred, entretanto, está a confirmar tudo. Mas, se eu não estou em erro, é assim. E sim, portanto, assim o Instagram consegue se posicionar muito bem, por exemplo, também para os anunciantes. Porque a Google também é possível, através em YouTube também é possível, por exemplo, anunciar mediante área, mas se nós queremos chegar a um público jovem é interessante. Então, Fred. Confirmo. Estive agora só aqui. Portugal, não é? Há países que dá, Portugal é só nacional. É. Portanto, se nós queremos usar... Exatamente, se nós queremos atingir uma camada jovem, neste momento, sob localizações, não é? Sob uma área específica, estamos cingidos ao YouTube ou a Instagram /Facebook. Neste caso, se estamos a falar para os jovens, então seria mais Instagram. E agora que lá entrei, o TikTok permite atingir uma audiência até 4 milhões de portugueses. Olha, vejam quão perto e num curto espaço de tempo está próximo em termos de volume do número de utilizadores do Instagram. Estatísticas muito importantes aqui, neste episódio. É verdade. Grande... Boa. E tu, o que é que tu achas, Fred? Eu sei que tu também tens aqui umas ideias. A visão que tu deste muito interessante. Eu vou pegar aqui numa experiência que tive ontem à noite de visualização de um episódio que eu recomendo, que passou há 2 dias. Diogo, não sei se tu viste a grande reportagem na SIC chamada Agarrados ao Ecrã. Não, mas vou ver.
Parece-me interessante. Eu acho que vale a pena. No fundo, eu não vi ainda tudo. Ontem parei, depois o bebê começou a chorar, tive que ir atender. Enfim, faz parte. Mas hoje vou continuar a ver. Mas pelo menos deve ter chegado a metade de certeza, que era o impacto que os telemóveis estão a ter nas crianças. Foram várias escolas e vários pedagogos e cada um estava a dar as suas opiniões. Mas em Portugal. E eu acho que esse é um desafio. É um desafio da monetização em relação ao Instagram e também do crescimento, que é esta crescente responsabilidade social e ética nas redes sociais, e no caso em particular no Instagram, porque atinge ali utilizadores mais jovens. E a verdade é que o Instagram lançou há muito pouco tempo medidas de segurança para adolescentes. É um passo na direção certa, mas na verdade há muitas pessoas que levantam questões críticas sobre a eficácia e também a motivação por trás destas iniciativas. Porque há novas restrições de conteúdo sensível para adolescentes, como, por exemplo, a ocultação de publicações sobre suicídio, automutilação, distúrbios alimentares, que, na verdade, parece-me bem que reflete a tentativa da Meta em criar um ambiente mais seguro, mais apropriado para a faixa etária mais jovem. Só que esta eficácia das medidas depende muitas vezes do quê? Da tecnologia da filtragem, da honestidade dos utilizadores quanto à sua idade. Por exemplo, uma coisa na reportagem da SIC que mostrou ontem era precisamente isso. A maior parte dos jovens que estava na televisão declarou que mentia na idade. Não dizia a palavra mentir, mas era semelhante. Pois. E isso é um desafio para Instagram e para outras empresas. Há até um caso bicudo naquela reportagem. Bem, já estou a fazer muita promoção de uma menina de 11 anos em relação a esse tema. Mas isto leva-me para o seguinte. É que esta abordagem da Meta para a segurança online dos jovens parece ser, não sei se tu concordas, reativa. Ou seja, eu acho que muitas vezes isto parece coincidir com audiências no Congresso americano ou pressões regulatórias europeias ou externas, digamos assim, externas fica mais amplo. Certo. E isto levanta-me aqui algumas dúvidas sobre se as ações são genuínas, e nós até já falámos disto uma vez, não em relação ao Instagram, mas em relação a Big Tech noutras plataformas em gerais, se isto é genuíno ou se serve principalmente como uma ferramenta de relações públicas para tentar mitigar críticas e regulamentações mais rigorosas. O que é que tu achas? Sabes que eu acho que aí é um pau de dois bicos, não é? No sentido em que eles querem restringir esse conteúdo, não é? Ou restringir algum tipo de conteúdo, mas restringir algum tipo de conteúdo pode significar menos interação na plataforma. Não é? E então eles têm que estar sempre a fazer esse balanço entre se restringem muito conteúdo ou tipo de conteúdo, não é? Vai ser difícil. Ainda há pouco tempo houve umas raparigas as duas à lambada, não é? Na escola, e de repente esse vídeo está no Instagram, não é? Ou está numa rede social, e esse vídeo tem várias visualizações. E agora, quem é que vai restringir isso? Quando isso tem tanto engagement, não é? É difícil para a Meta fazer sempre essa decisão. Ou seja, eu acho que nunca é genuíno do lado deles eles quererem menos interação com isso, não é? Eles podem querer até proteger as crianças e a intenção pode ser genuína, mas tem que estar sempre a olhar para o outro lado de até onde é que podem gerir essa restrição para não impactarem os seus números. A não ser que realmente estás ao chicote da regulamentação, não é? Pois, exatamente, não é? Claro. Esta ênfase crescente da segurança e da ética vai criar uma imagem mais positiva da plataforma, aí concordo perfeitamente, não é? E acho que a ideia é atrair mais utilizadores, mais anunciantes, que valorizam um ambiente cujo conceito é seguro e responsável. Deixa-me só questionar mais um detalhezinho. Força. Eu acho que a Meta, de uma forma geral, seja para o Facebook, para o Instagram, pode ser para a rede de negócio que eles têm, acho que claramente está aqui a navegar nesta necessidade de, proteger os utilizadores mais jovens, mas por outro lado tem aquela pressão para manter a sua relevância, como estavas agora a referir, a sua rentabilidade neste mercado digital que está cada vez mais competitivo e regulamentado. E eu acho que este resultado de as marcas e profissionais de marketing digital estarem mais atentos a estas mudanças e, por outro lado, terem que adaptar estas estratégias, principalmente se querem este alinhamento com o público mais jovem, e para 2024, claramente, nós vamos ver aqui uma crescente expectativa da responsabilidade social, mas também eu espero ver um pouco mais de regulamentação no tema da segurança online. Porquê? Seja ela reativa ou não, estes problemas sociais só têm, na minha visão, potencial para crescer, principalmente porque os jovens têm acesso à tecnologia cada vez mais cedo. Claro. E isto não é mau. A questão é que, no caso dos telemóveis, dos tablets, etc., tem que ser muito criterioso. Vejam a reportagem. E não é só esta reportagem. Eu recomendo também, já tinha falado desse livro que eu gostei muito de ler, chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais, do neurocientista francês. É um livro incrível, fala sobre a dependência
das pessoas, mas especialmente dos mais jovens, aos ecrãs e o efeito que isso tem. Boa. Olha, queres dar o nosso destaque do WhatsApp desta semana? O destaque do WhatsApp desta semana. 2024 AI Outlook for Digital Agency Leaders. É isso? 68 estudos de tendências, relatórios de SEO, Web Analytics, TikTok Meta e até do artigo X temos. Achas que foi rápido o suficiente? Isso é muito rápido. Isso parecia um anúncio de um fármaco, não é? Eu já falo rápido. Muito bom. Já sabem, então, em w.marketingporidiotas.pt não se esqueçam para entrar então no nosso grupo do WhatsApp, ou se quiserem também em l.marketingporidiotas.pt para se juntarem ao nosso grupo no LinkedIn, que também estamos a desenvolver e tem conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos do podcast, e vamos partilhando também informação exclusiva lá. Boa! E com isto, posso ir ao meu tema, Fred? Eu vou ao meu tema. Muito bem. Então, esta semana eu queria falar com o Miguel, mas o Miguel não pôde estar, não é? Infelizmente. Mas queria falar também aqui com o Fred sobre um conceito que eu penso que poderá revolucionar a economia e nós, como mártires, a forma como comunicamos, principalmente se queremos transformar a nossa profissão numa profissão mais sustentável. Ok? Então, este conceito que encontrei, na verdade, foi num livro de 2009 que estou a ler e que mesmo antes de o terminar não tenho problemas nenhuns em recomendar, que está incrível, que se chama Prosperity Without Growth, ou em português, Prosperidade Sem Crescimento, pelo economista Tim Jackson, e claro, deixo o link para a WUC no nosso website. Sem afiliado, vejam só, a generosidade. Mas com o cupão Idiotas10. Não, estou a brincar, não há cupão. Não há desconto. Mas aconselho mesmo, o livro é mesmo muito, muito bom. E thought-provoking, que acho que é sempre uma boa forma de ter um bom livro de ter. Enfim, então vamos direto ao assunto. O conceito que o economista fala, o Tim Jackson, chama-se então Servicization, ok? E agora o Miguel, se estivesse cá, perguntaria qualquer coisa como: mas Diogo, que raio, o que é isso do Servicization? Pá, lá vens tu com essas ideias da sustentabilidade. Isso não é uma treta. Isso não é uma treta. É um ponto. Então, e é uma boa questão que o Miguel apresentaria, claro, se ele estivesse aqui, mas eu facilmente vou dar então o conceito específico desta servicization, ok? De uma forma muito fácil e geral, servicization ou servicização, que é a palavra em português, refere-se à mudança de uma economia baseada na produção de bens para uma economia baseada na prestação de serviços. Contudo, na transformação sugerida pelo Tim Jackson, e ainda penso que pode ser mais aplicada como mártir, quando nós falamos sobre upselling ou diferenciação. Okay? Por exemplo, uma tática de servicização seria, em vez de fazermos uma promoção de pague 1, leve 2, podermos fazer uma promoção de pague 1 e oferecermos uma extensão de garantia de 1 ano. Estão a ver? Ou seja, em vez de estarmos a oferecer mais produto, ou mais material, não é? E nós sabemos que o material tem um impacto no nosso planeta, não é? Essa produção desse material, o que nós fazemos é oferecer um serviço. Percebes a ideia? Deu para perceber, Fred? Com clareza. Ok, boa. Sim. Isto tem implicações diretas na sustentabilidade. Okay? Porque, na verdade, em vez de estarmos a ter um bem de consumo mais e a estimular o mercado para um bem de consumo maior, não é? E a pegada da empresa subir porque há mais desse consumo gerado, ok? A verdade é que não. É que neste caso nós oferecemos o serviço e isso até pode, na verdade, trazer mais rentabilidade dependendo do serviço que está associado. E o serviço é uma questão de pensar. E o valor percebido pelo utilizador e o valor de marca podem subir pela diferenciação ou pelo aumento de brand loyalty. Okay? Como estratégias destas de oferecer uma extensão de 1 ano ou 10 anos de garantia, que acontece muito. Enfim, eu penso que é algo que estamos cada vez a ver mais, mesmo que seja pela diferenciação e não pela sustentabilidade. Acho que estamos a ver cada vez mais as empresas a se diferenciarem por um serviço versus pelo produto.
Mas a verdade é que todas as empresas também estarão obrigadas a ser mais sustentáveis no futuro. Não é? Não seja só por tendência, como já falámos nos episódios anteriores, mas por legislação, que também está cada vez mais a aparecer. E a minha questão prende-se com isso mesmo, que é, se há alguma outra forma que nós, como marcas, podemos diminuir a pegada associada à nossa empresa? Vocês têm assim alguma ideia que nós, como marcas, podemos diminuir a pegada associada à nossa empresa? E se vocês veem, como marketers, como é que vocês veem este tipo de servicização? É assim a palavra em português. Vocês, no grupo do WhatsApp, não é? E claro, tu, Fred, conta-me coisas. O que é que tu achas? Meu amigo, olha, sempre aqueles temas relevantes que Vossa Excelência não nos facilita. Não é fácil, eu percebo destas ideias, mas não é, eu acho que nós como marketers vamos estar obrigados a pensar nisto, não é? A pensar na sustentabilidade das nossas ações também, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu diria o seguinte, é claramente uma perspectiva muito relevante, não só para marketing digital em geral, ao sugerir esta transição do foco em bens para serviços, um conceito que claramente vai aqui abrir algumas estratégias, e principalmente do ponto de vista que tu colocaste, que é o ponto de vista sustentável. Quer dizer, tu ou o autor, não sei. Sim, quem é que fez o autor. O autor, o alinhamento para a sustentabilidade. Mas é isto, ou seja, nós há 2 episódios falamos sobre as tendências de 2024, segundo a Kantar, a sustentabilidade é um dos grandes eixos, e esta consciência ecológica claramente está em ascensão. Os consumidores estão mais inclinados para apoiar marcas que demonstram responsabilidade ambiental. Por acaso, fazendo aqui uma pequena promo, Diogo, se permite, é só uma buchazinha. Ainda ontem fiz uma live no Instagram, precisamente dando o exemplo de uma marca de produtos de beleza ecológica ambiental, num programa que eu agora estou a fazer chamado Marketing Sprint Sessions. Mas, em resumo, para aquilo que é o objetivo, acho super interessante que a ideia é não só reduzir o impacto ambiental, mas também fortalecer a lealdade com o cliente. Mas, Diogo, eu queria pegar aqui em 2 coisas e 2 exemplos muito claros, porque tu disseste a uma velocidade, e eu não tenho a certeza, a uma velocidade relevante, que eu não tenho a certeza se toda a gente tem essa consciência da diferença entre venda cruzada e venda adicional, o upsell ou o cross-sell. Uhum. Eu vou dar 2 exemplos, um exemplo no contexto de upsell e cross-sell, e depois um exemplo no termo que tu falaste de servicização. O processo de tornar algo num serviço, no fundo é isso. Não, isso é fácil de dizer. Agora o nome a primeira não encontrei, por isso é que não está a sair. Mas pronto, um upsell no McDonald's basicamente é imaginar que um cliente escolhe um Big Mac e quando o funcionário sugere um upsell, basicamente propõe aumentar o tamanho da batata frita e da bebida. Tipicamente a pergunta é, e por mais 50 cêntimos? Não quer levar o menu superior? Ou seja, a ideia é elevar o valor da compra, oferece mais ao cliente por um custo adicional relativamente baixo. Uhum. No caso do cross-sell, usando o exemplo de uma cadeia grande tipo fast food, se bem que acho que já disse a marca, portanto agora já está. Quando o cliente escolhe um hambúrguer, o funcionário vai recomendar um item complementar que não faz parte do menu. Uma sobremesa, uma salada, ou seja, uma McFlurry da vida, um apple pie. No fundo é para complementar a refeição, e este tipo de cross-sell, ou seja, venda cruzada, não apenas aumenta o valor da venda, mas também vai enriquecer a experiência da refeição ao cliente. Mas isto, voltando para o tema, Diogo, a abordagem claramente é mais rentável a longo prazo. Porquê? Porque as empresas conseguem não só a abordagem de transformar, não estar sempre a vender bens, mas transformar também em serviço. Porquê? Porque reduz os custos de fabricação, como tu disseste bem, e também de distribuição, porque ao mesmo tempo mantém ou aumenta a percepção de valor, por outro lado, gera uma nova fonte de receita. E eu acho que isto é importante, até porque eu acho que queria falar também de alguns desafios, porque o desafio, quando se está a fazer um modelo que é centrado em bens e passa para serviços, existe um problema. Quer dizer, não é bem problema, é uma mudança na estratégia empresarial, ou seja, a cadeia de fornecimento é alterada, a comunicação e o marketing torna-se aqui um embrulho. Não achas? Sim. Aqui o que ele sugere não é deixarmos de consumir bens, não é? Porque isso vamos ter sempre que consumir bens, por exemplo, os alimentares que tu deste a ideia, não é? A ideia é só aumentar o retorno da empresa, não é? Pelos serviços e não por mais bens. Bom, se fosse uma cadeia de fast food, e isto é um exemplo tangível que eu não sei até que ponto, por exemplo, uma McDonald's iria alinhar nisto. Se já faz, então eu desconheço, mas como é que podia fazer esta adaptação sustentável? E o sustentável não é ter só ofertas veganas, não tem a ver com isso. Exato. Porque isto aqui é um modelo de negócio.
eu acho que, por exemplo, um programa de fidelização, que é, em vez de promover ofertas baseadas, como o Diogo deu o exemplo, de compra um, ganha outro, e isto já é frequente em várias fast food da vida, no caso, por exemplo, se fosse a McDonald's, é implementar um programa de fidelização em que recompensa aos clientes com serviços e experiências. Exemplo, pontos acumulados poderiam ser trocados por uma masterclass culinária virtual com um chefe prestigiado. Claro que isto pode parecer estranho, ou, por exemplo, uma visita exclusiva aos bastidores, ou conhecer as práticas sustentáveis da empresa. Exatamente. Portanto, em resumo, não é? É isto, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, não sei se isto é fácil de implementar, ou se a percepção de valor do serviço vai agregar aquilo que é a utilização da experiência neste contexto que eu agora dei. Se calhar pode haver... Sim, isto foi uma ideia que tu tiraste agora do bolso, não é? A ideia é nós pensarmos e vermos e também avaliarmos também a rentabilidade depois do projeto, não é? A ideia não é simplesmente oferecer coisas, não é? Não é esse o ponto. Sim. Do ponto de vista de marketing, eu acho que é muito desafiante este tema de integrar a sustentabilidade em várias fases do processo de marketing. É claramente um desafio, já não só a estratégia, mas também depois a implementação. E a minha nota final é só dizer que, como conceito emergente, bom, embora tu tenhas datado o livro, mas é um conceito que, como vemos, muitas empresas não fazem ainda, e isto permite otimizar custos, eu acho que oferece aqui uma promessa de adaptação, mas a ideia de ser sustentável e inovação está perfeitamente alinhada com as tendências de 2024. Ora, lá está. Muito bem, muito bem. Pronto, então é isto, não é, Fred? Acho que por hoje ficamos por aqui, não é? Com muita pena nossa. Fica um episódio mais curto. O Miguel, as rápidas melhoras para o Miguel, desejamos nós, não é? É verdade. E estaremos cá na próxima semana já com eles, certamente. E com isto, resta-nos só despedir e dizer que todos os podcasts estão então em martinporidiotas.pt, é lá onde podem ver todas as plataformas onde quiserem subscrever. E claro, deixem-nos uma review que vai-nos ajudar imenso a nós, a termos também mais exposição e claro, continuar com o nosso projeto. Gente, muito obrigado por nos ouvirem e estarem connosco hoje e não percam o próximo episódio na próxima semana. Tchau! Tchau, foi um prazer!